Boa tarde a todos os presentes na sala. Vamos dar início a mais uma conversa da Sala 3, da programação da página Tão Perto, Tão Longe do PREC. Hoje nós temos a honra e satisfação de receber a professora Noris Leal, do curso de Museologia, falando sobre a salvaguarda de acervos de museu universitário através da documentação museológica. Estou vendo aqui na lista dos que estão participando vários colegas dos museus e das áreas das pessoas que trabalham com coleções e acervo. Acho que a discussão vai ser muito interessante depois da apresentação da professora Noris. Eu começo só dando alguns recadinhos usuais, já para quem já participa outras vezes da sala, já conhece, já ouviu outras vezes. Mas a gente pede que as pessoas mantenham seus microfones desligados, porque vários microfones ligados, isso compromete, traz ruídos para a sala e a gente tem dificuldade de compreensão. Tá? Então, mantenha os seus microfones desligados durante a apresentação. Depois que a professora Noris terminar de falar, a gente abre os microfones e, se a tecnologia informática nos permitir, até as câmeras, porque se começa a abrir muitas câmeras, fica pesado e às vezes dá alguns problemas. Tá? Um pouco mais para frente, eu vou colocar um link aqui no chat e com o formulário para os que têm interesse em certificado dessa conversa, podem preencher o formulário e vão receber posteriormente. Tá? Então, dado esses recados, eu passo a palavra à professora Noris. A sala é toda sua, Noris. Eu vou sair agora, desligo o microfone, tiro a câmera, mas eu estou aqui atenta a qualquer problema que haja. A gente vai se comunicando ou por aqui, pelo chat, ou pelo WhatsApp, se a emergência for muito grande. Mas parece estar tranquilo, a sala está bem estável, a gente não está com dificuldade da transmissão, acho que vai dar tudo certo. Tá bom? A palavra é tua, Noris. Tá, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Silvana e a Andréia por esse momento de poder estar conversando. Esse que é um momento bastante difícil para nós e que a gente tenta desenvolver as nossas atividades da melhor forma possível, mesmo à distância. Não é muito fácil para mim e para todos nós colegas estarmos assim à distância. Então, agora eu vou falar de um tema que eu é o meu tema de concurso que eu passei na universidade quando entrei como professora e que eu venho trabalhando há muito tempo, acho que desde 2001, 2002 eu venho trabalhando, a princípio dando oficinas para pessoas que trabalhavam com museus no Rio Grande do Sul e depois na universidade desenvolvendo tanto as disciplinas como projetos com os museus universitários. Então, para mim é um prazer falar um pouco a esse respeito, eu vou falar um pouco do que é a documentação museológica rapidamente e falar a respeito dos acervos universitários, tendo em vista que a gente está numa universidade onde a gente tem esse forte viés ligado ao patrimônio, com os cursos de museologia, de conservação e restauro, com o PPG, Memória Social e Patrimônio Cultural, e mesmo nas áreas das artes e da história, que também trabalham com acervos e com patrimônio. Então, esse é um tema bastante caro. Apesar da documentação museológica ser uma coisa muito pouco conhecida. É um tema que dentro dos museus as pessoas pouco sabem. E da minha experiência de trabalho ao longo dos anos, raros os museus têm um sistema completo de documentação museológica. E isso não é um defeito dos museus municipais, nem dos museus do Rio Grande do Sul, nem dos museus das universidades, mas é o geral da museologia, infelizmente, no Brasil. E essa imagem que eu coloquei no slide, eu coloco ela porque geralmente eu falo e dou esse exemplo para meus alunos, que fazer documentação museológica é como enterrar canos, ou enterrar canos numa cidade, ou enterrar canos numa construção. Isso não é o que aparece, não é o que está colocado para as pessoas verem, não é a parte bonita da casa, e não é a parte que interessa, por exemplo, numa prefeitura, enterrar canos. Isso é para quem está preocupado com a melhoria
do conjunto, tanto da casa, que nós não vivemos sem os encanamentos que estão escondidos, quanto na cidade, aqueles prefeitos que estão realmente interessados em que a vida das pessoas melhore, então eles fazem esgotos. Não estou falando que a documentação museológica é o que estaria dentro dos esgotos, não é isso, mas de que é um trabalho que não é visto, é aquilo que nos parece que está por baixo, mas que não é de forma nenhuma menor na área da museologia, dentro dos museus. Pelo contrário, ele é aquilo que vai dar sustentação ao que está aparecendo no museu possa funcionar bem, para que a ação educativa funcione, para que as exposições funcionem, para a comunicação em geral do museu ser boa, ela necessita de uma boa base. E essa base para a instituição é a documentação museológica e é a pesquisa. Nenhuma instituição consegue fazer uma boa comunicação se não tiver uma boa documentação museológica. Mas o que é isso? A documentação, na verdade, ela é um conjunto de ferramentas que a gente utiliza para que nós possamos salvaguardar as informações do acervo que nós possuímos, dos objetos que compõem o nosso acervo na instituição. Então, dos museus universitários, aqui eu tenho uma foto, eu vou falar pensando assim nos nossos 3 museus universitários, qual é a situação. E, claro, nós temos vários projetos e outros museus, mas esses são os 3 que estão em funcionamento na universidade, que estão abertos ao público, que possuem sede, então, por isso, eu vou me deter nos museus universitários. O MAUG, o Carlos Ritter e o Museu do Doce, que são os nossos museus que têm um acervo e ações de comunicação e com sede funcionando há um bom tempo. O Carlos Ritter já fazendo aniversário essa semana, que estamos comemorando o nosso museu mais antigo, depois o Museu de Arte Leopoldo Gotuso e o Museu do Doce, o nosso museu mais recente, o nosso filho caçula aqui da universidade. Essas ferramentas, assim, o que elas propiciam? É que essas evidências materiais, que são os objetos do nosso acervo, e que são importantes dentro de uma instituição, os museus vivem com os objetos, mas vivem com objetos para contar histórias, para falar sobre a sociedade em que esses objetos estão inseridos, ou o meio ambiente, e a sua relação com o homem. É para isso que existem os objetos, eles são uma exemplificação do homem em sociedade ou em relação com a natureza. Não me basta eu ter um objeto no museu e não ter as informações. Então, o que nós fazemos com a documentação museológica é salvaguardar as informações que são intrínsecas e extrínsecas aos objetos, e que esses precisam ser guardados para a gente poder fazer uma boa comunicação sobre a missão daquele museu, ou sobre aquela história que aquele museu pretende contar para a comunidade, como pretende falar. O discurso que ele vai construir, ele necessita dessas informações. Uma questão que eu sempre coloco para os alunos é de que um objeto no museu sem informações, ele não serve para nada. Se eu não sei nada a respeito dele, ele não vai me ajudar a contar a história da sociedade, ou do lugar onde está, ou da área em que que o museu trabalha. Ele é só um enfeite, é como se eu tivesse esse objeto em qualquer outro lugar, pode ser inclusive num brick. Se nós vamos pegar a questão dos objetos antigos. Mas o que para o museu importa? É a informação. E essa informação é guardada através das ferramentas de um sistema de documentação museológica. Então, o museu, ele guarda informações. E ele expõe essas informações e utiliza os objetos como meios para contar uma história.
Então, por isso que eu digo que a documentação museológica é básico para que todo o resto do museu consiga funcionar bem. Museu que só tem exposição, ele tem um problema, porque vamos pensar que o museu ele está sob 3 pilastras, que é a conservação, a pesquisa e a comunicação. Não me adianta só conservar, porque se eu não mostrar isso que eu conservo para a comunidade. Não adianta só eu mostrar, através da comunicação, se eu não tiver uma pesquisa boa, que aí eu estou colocando a documentação dentro dessa área da pesquisa, para que eu possa informar para as pessoas a respeito do meu acervo, a respeito da minha missão. Cada museu tem a sua missão definida. Vamos pegar a do Museu do Doce, por exemplo, que é preservar, conservar e comunicar sobre a tradição doceira de Pelotas e região. O MAUG fala sobre as artes no Rio Grande do Sul, nos seus diferentes momentos. O Carlos Ritter tem uma missão de preservar a fauna e a flora, comunicar a respeito disso da região sul. Então, essa missão ela vai precisar dos objetos que estão nos museus para cumprir o seu compromisso social com a comunidade, e para isso eu tenho que ter informações. Por isso, a documentação museológica é bastante importante. Cada objeto que entra na instituição, ele só passa a ser um documento ou a partir do momento em que a gente tem informações a respeito dele. Ele, como eu disse antes, não me adianta eu ter um objeto que eu não tenha nenhuma informação. Dentro da museologia, se considera como documento aquilo que eu posso perguntar a esse objeto, alguma coisa, e que depois isso vai ensinar algo a alguém. Tá? Vamos pegar, por exemplo, o busto do... Não, o busto é uma coisa muito fácil, mas o tacho do Museu do Doce, lá, que ao longo da apresentação a gente vai ver. Se eu não souber nenhuma informação a respeito daquele tacho, apesar de parecer uma coisa fácil, que todos nós entendemos que esses tachos foram feitos para doce, tem gente que não sabe a esse respeito. Então, eu preciso saber a história desse tacho. Para saber isso, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir a fundo dele, porque cada um dos objetos de uma instituição tem uma história própria que necessita ser contado. E essa história está na relação que nós vamos ter desse objeto com os seres humanos. Eu botei ali no lado aquela foto ali do cartaz do filme chamado O Violino Vermelho. É um filme antigo já início da década de 80, se eu não me engano, mas que para nós que trabalhamos com a questão do objeto e do que cada objeto contém, ele é bastante interessante. Eu não vou dar spoiler do filme, mas ele vai falar sobre o violino vermelho e a trajetória deste violino e da sua vida, das relações que ele tem ao passar, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, com diversas fases da nossa história e com diversas pessoas. Então, a partir desse filme, a gente consegue entender, ou o filme não foi pensado para isso, mas a gente utiliza na museologia para entender essa vida do objeto, que ele tem várias passagens. Nós podemos pegar nos nossos acervos objetos que foram dos avós de determinadas pessoas que doaram para o museu, e lá, naquele momento, ele teve uma função, depois, quando se relaciona com o filho dessa pessoa, vai ter uma outra função, até chegar ao museu. E é isso que nós vamos ressaltando na documentação e buscando essas histórias. Então, quem puder assistir o Violino Vermelho é um bom parâmetro para a gente entender o que é a história de um objeto. Bom,
Quando um objeto entra no museu, obviamente que uma das coisas que a gente tem que cuidar é que os museus eles não são depósitos de coisa velha. Eles, quando eles recebem objetos, eles devem receber objetos que cumpram, que vão auxiliar a cumprir a sua função social, que está baseada numa missão, ou seja, o objetivo pelo qual o museu existe. Então, eu não posso adquirir um objeto para um acervo porque ele é bonito ou porque ele é valioso, mas que ele não tem nada a ver com o próprio histórico da instituição ou da missão que essa instituição tem que cumprir. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. E aí, já começando naquilo que é a documentação, pensar que eu tenho que ter uma missão dessa instituição e que eu só posso aceitar objetos, a direção da instituição, os trabalhadores da instituição só podem aceitar objetos que cumpram aquilo que a sua missão está dada, que esteja no escopo dessa missão. Quando esses objetos chegam na instituição, e aí cabe à equipe do museu fazer as investigações, uma parte das informações a respeito desse objeto vai chegar junto com ele. Então, quando nós recebemos um objeto, a obrigação de um dos técnicos da instituição é conseguir pegar todas as informações possíveis a respeito do objeto. E outra parte disso vai chegar pela pesquisa. Então, museus, eles são um local de pesquisa. Hoje, quando a gente pensa em local de pesquisa, a gente pensa nas universidades, mas não foi sempre assim. Os museus já foram e são, em muitos lugares, centros de pesquisa. Os museus também devem ser isso, eles devem aprofundar o máximo possível as informações que têm sobre o seu acervo e sobre a sua missão, ou sobre o seu objeto de estudo, aquilo que eles estão comunicando. Então, para pensarmos, uma parte vai chegar com o objeto, outra parte a equipe vai pesquisar. Tá? Bom, aqui, mais uma vez, a foto dos nossos museus universitários, já com os seus objetos, para mim, começar a mostrar para vocês essa relação dos acervos que a gente vai trabalhar. Então, ali tem uma foto das crianças interagindo com uma das peças do Museu Carlos Ritter, com o tamanduá, que está na exposição. Ao lado, são quadros e obras de arte do Museu de Arte Leopoldo Gotuso, e ao lado nós temos uma cena na exposição de longa duração do Museu do Doce, onde a gente vê uma doceira que está sentada ali sendo entrevistada, o tacho, réplicas de doce e parte da exposição. Então, todas essas questões que estão colocadas nos importam para a documentação. Nesse caso, uma doceira que está ali contando a sua história a respeito dos doces que fazia. Então, como trabalhamos tanto com patrimônio, com aquilo que é material nos objetos, quanto com imaterial, que é a vivência dessas pessoas com o acervo dos museus. Ao longo desse período em que eu estou na universidade, por uma necessidade das próprias disciplinas do curso de museologia, onde os alunos têm documentação 1 e documentação 2, eu comecei a desenvolver, em parceria com alguns colegas e com as instituições da universidade, projetos de ensino destinados tanto a ser utilizados em sala de aula, ou ser um complemento da sala de aula, ou para atividades práticas, e também para auxiliar os nossos museus universitários. Desde o início, a gente tinha um prognóstico de que os nossos acervos tinham graves problemas
em relação à documentação museológica, e eu comecei a desenvolver projetos de ensino nessa área. O primeiro que foi realizado foi no Museu de Arte Leopoldo Gottuso, que eu vou falar mais daqui a pouco a respeito desse projeto. No acervo do Museu do Telefone, que é um acervo que está sobre a guarda do Instituto de Ciências Humanas, apesar dele ainda não ter um espaço para a sua exposição. Há muito tempo ele está sobre essa guarda, mas a gente já começou a trabalhar na documentação museológica dele desde 2011, andando bastante, dentro do possível, dentro das condições em que o acervo estava armazenado, e que dessem condições para que eu e os alunos trabalhassem, eu e os colegas também que participavam do projeto pudessem trabalhar. E agora, em 2017, finalmente esse acervo conseguiu uma área que é possível desenvolver as suas atividades da melhor forma possível, e em parceria com a professora Annelise, a gente vem desenvolvendo um projeto. O projeto iniciou comigo, só como documentação e organização do acervo, e hoje ele continua com a professora Annelise e comigo, junto como parceira dela, trabalhando ainda a questão da documentação, que nesse tempo todo a gente não conseguiu terminar, e na questão da conservação desse acervo. Então, em breve, a gente vai ter bastante novidades para falar a respeito dele. O Museu do Doce da UFPEL, que é um projeto de 2019, ele também tem um acervo bastante recente, então começamos o projeto em 2019, que eu também vou falar a respeito dele, e o Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, que eu comecei um projeto no final do ano passado, e hoje, nesse momento, assim, eu não vou falar nele, porque falando em dois, eu falo mais ou menos todas as questões que perpassam a documentação de todos os outros projetos que estão sendo realizados na área de documentação, ou que eu estou sendo responsável na área de documentação. Bom, eu vou precisar trocar aqui a apresentação, porque com medo de que não entrasse, eu acabei fazendo 3 arquivos, gente, então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Então, o primeiro que eu vou falar dos 2 acervos, que é do Museu de Arte Leopoldo Gottuso e depois do Museu do Doce. Eu escolhi esses 2, o MAUG, por ter sido um projeto de grande duração e que teve um andamento considerável, apesar de eu não ter conseguido terminar a documentação museológica dele. Nós conseguimos dar um norte que depois, com a contratação da Joana Lisotti, que é a museóloga de lá, ela melhorou muito o que nós tínhamos iniciado e deu continuidade. Eu hoje considero o MAUG como o museu da universidade com a melhor documentação museológica que nós temos nesse momento. Ele é um exemplo para ser seguido pelo trabalho da Joana e de tudo que ela fez. Bom, esse projeto foi iniciado em 2011, e ele foi proposto pela professora Francisca, que na época ainda não era do Instituto de Ciências Humanas, e estava ainda no Centro de Artes, e tinha diversas atividades dela acontecendo no Museu de Arte Leopoldo Gottuso. Então, propôs para mim, para a professora Andréia, para que a gente fizesse projetos da museologia e da conservação junto ao acervo do Leopoldo Gottuso. Então, nós nos dividimos, a professora Andréia ficou responsável pela parte da conservação e, quando necessário, do restauro, do acondicionamento, e eu comecei a pensar num projeto de ensino, que na época era desenvolvido em parte do ano dentro da disciplina de Prática em Museus 1, e na outra parte do ano com alunos voluntários que permaneciam trabalhando lá.
era na sede antiga do MAUG, que a gente desenvolvia ali na Osório, esquina Neto, e numa reserva técnica que não era nada apropriado. Esse também é um problema dos museus, que as reservas técnicas elas não são pensadas e valorizadas o suficiente dentro de uma instituição. É a última coisa sempre a ser pensada. O trabalho da Andrea é um trabalho de peso, da professora Andrea Bacchettini, que fala sobre as necessidades das nossas reservas técnicas. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, raros são os museus que se preocupam com esse quesito da instituição. É mais uma parte escondida que, dentro de tantas dificuldades que as nossas instituições têm, acabam sendo pensada por último. Então, o MAUG tinha uma reserva técnica muito acanhada para o acervo que possuía. E no primeiro momento, eu fiz um diagnóstico da situação, de como estava, e como o museu já tinha muitos anos em funcionamento e um grande acervo, em diversos momentos da instituição foram feitas tentativas de uma documentação museológica e de um inventário deste acervo. São diversas tentativas, algumas andaram mais, outras menos, mas era sempre o eterno recomeçar. Nós descobrimos, com o trabalho que foi feito nesse projeto de ensino, a gente descobriu no mínimo 3 tentativas de fazer uma documentação museológica do acervo do MAUG. Uma com um livro tombo, feito pela primeira diretora, que foi a professora Luciana Reis. Depois teve uma segunda tentativa que não me ficou bem claro qual momento que tinha sido feito, e uma última tentativa que era foi feito um levantamento principalmente das obras de arte das coleções, não pegando o acervo como um todo, mas todas essas tentativas nos serviram como guia para a gente conseguir descobrir mais a respeito daquele acervo. No MAUG, naquele momento, tinha o seu Denoir, que era funcionário da universidade, funcionário antigo, e que, na verdade, era ele que possuía o conhecimento total do acervo, era ele que sabia as coisas. Funcionário super dedicado, com um trabalho bastante importante, ele passava direções, várias passaram pessoas e ele continuava. Ele era o detentor desse saber e desenvolveu a sua atividade da melhor forma possível. O problema é quando essas pessoas que são detentoras do saber saem e deixam a instituição. Então, a gente sempre tem que pensar nisso nas instituições museológicas. A gente pode ter vários superfuncionários que saibam tudo a respeito do acervo. Que se eu for fazer uma exposição sobre o Leopoldo Gottuso, essa pessoa vai me dizer onde estão todos os objetos, quais são os mais importantes, cada uma das fases dele, mas se essa pessoa sai, se essa pessoa sofre um acidente, se essa pessoa adoece, como é que a instituição fica? Então, isso é o importante. Primeiro, temos claro o que a gente vai fazer na documentação museológica, quais ferramentas a gente vai utilizar e escrever tudo o que a gente fez. Escrever sempre todas as normas que a gente criou dentro da museologia. Tem normas gerais, mas cada museu adapta essas ferramentas e fichas e inventários e livros que a gente cria conforme a necessidade da instituição. Mas para que eu possa dar sequência a isso, eu preciso deixar essas normas e o que cada documento
representa e o que eu quero colocar em cada um dos documentos, muito claro para as próximas gerações e para os próximos funcionários que vão trabalhar com isso. Então, essa preocupação eu tenho que ter. Então, o MAUG tinha várias iniciativas de documentação, mas não tinha essas normas. A gente tinha que tentar descobrir o que as pessoas pensaram quando começaram a fazer a documentação. Então, isso gerou um tempo precioso para nós e que levou muito mais tempo do que nós podíamos pensar em fazer esse levantamento do acervo, além de não ter as condições adequadas para que os alunos pudessem trabalhar com o acervo. Então, aqui estou mostrando parte da reserva técnica. Então, nós necessitamos ver, estante por estante, como não tinha uma ficha de localização, nem um inventário de localização das obras de arte na reserva, o que nós precisamos fazer era ver estante por estante, prateleira por prateleira, e fazer um levantamento de tudo que se encontrava no local. E aí a gente foi encontrando as mais diferentes possibilidades. O MAUG tinha 7 coleções no período, e dentro dessas coleções, às vezes tinham coisas misturadas, às vezes tinham diferenças de entendimento, até pela falta de espaço, às vezes era necessário misturar um quadro maior de uma coleção com um de uma outra. Então, a gente necessitava, e nós fomos muito bem atendidos pelo seu Denoir, a gente necessitava do seu Denoir para entendermos a reserva técnica e de como ela funcionava. Então, isso, com os alunos, era um aprendizado muito grande, porque é como a gente vai encontrar a maior parte dos acervos das instituições, e aí a gente tem que criar, muitas vezes, para além da técnica que é ensinada em sala de aula, a gente tem que criar novas formas de soluções para aquilo que está acontecendo. Então, aqui, para vocês verem como a gente trabalhava, era uma turma de alunos da museologia. Na primeira foto, ali em cima, a gente criou tabelas, porque a gente conferia o que estava na estante. Depois, passávamos por todos os tipos de documentos que estavam na sala de documentação do MAUG. Tinha uma sala, na sala de documentação lá, onde estavam todas as coleções e onde a dona Arita, que era uma outra funcionária do MAUG, também nos auxiliava nesta ajuda. Então, usávamos planilhas com as folhas de papel ao maço para fazer um rascunho e íamos conferindo com as antigas fichas, que a última tentativa de ficha possuía fotos, então a gente ia conferindo cada foto com o quadro que estava na estante, com os outros tipos de documentação. Então, era um trabalho de conferência bastante grande. E é um desafio, porque, na verdade, documentação é uma atividade que a gente tem que ter muita tranquilidade, muita paciência e muita calma para fazer. E com uma turma, e essa era uma turma grande, deveria ter mais de 20 pessoas, é bastante difícil de desenvolver esse trabalho, assim, a questão da conversa da dispersão e várias outras coisas, mas que a gente conseguiu fazer um levantamento bastante bom. Dá para ver que aqui as condições da reserva técnica eram muito ruins de trabalho, para vocês verem, tinham caixas no meio da sala da reserva técnica, da sala principal, caixas que tinham quadros dentro e que muitas vezes a gente usava como apoio para as nossas pesquisas. Aqui está a dona Arita ajudando o pessoal, e os funcionários da instituição, eles são de extrema importância. Uma coisa que eu sempre digo para os nossos alunos, nós, como seres de fora,
da instituição, mesmo que sejam museus universitários, que nós sejamos um curso da universidade, nós somos seres que estamos fora da instituição, a gente entra no trabalho das pessoas. Então, a gente tem que ter muito respeito com esses funcionários que, da sua forma, fazem o que lhe é possível e o que eles sabem da melhor maneira possível. A gente não pode esquecer que o curso de museologia da UFPEL é o primeiro do Rio Grande do Sul e inicia em 2006. Então, a gente não pode esquecer que as pessoas, a grande maioria, não tinha formação na área. Então, faziam o que podiam e da melhor forma possível. Então, esse trabalho foi bastante importante para a gente. E aí eu coloquei este quadro porque a gente começou a perceber algumas coisas e a conhecer o acervo que estava do MAUG. Então, nós tínhamos, este era um quadro da coleção da EBA, e que existiam muitos iguais, ou muito próximo a eles. Então, a gente entendeu o que eram os estudos dos alunos, e pelo caminho a gente acabou encontrando essa chaleira, que depois foi usada em outras, em várias exposições do MAUG, mas essa era uma das chaleiras da EBA, e que não estavam registrados em nenhuma das iniciativas iniciativas nenhuma das iniciativas do MAUG não estava registrado porque ela não era considerada como um objeto de arte, mas ela era um objeto de extrema importância porque conta parte das atividades do MAUG, da EBA, quer dizer, e era importante para a gente ver como os alunos funcionavam, o trabalho e a tentativa, como é que eles aprendiam a desenhar com esses modelos. Então, depois a gente acabou juntando esses objetos e ligando dentro da documentação museológica. Bom, aqui nós começamos a fazer a catalogação dos objetos, nós fazíamos uma limpeza mecânica muito simples com pincel, era o que nós tínhamos condições, acompanhados nesse momento por uma das alunas da professora Andrea Bacchettini, que nos auxiliava, e pelo Fábio Galli, que era quem nos ajudava a analisar as questões de conservação de cada um dos objetos. Então, esse trabalho a gente fez em conjunto, todos eles era feita uma limpeza simples, mecânica e catalogado ao mesmo tempo com uma nova ficha, que vocês vão encontrar. Logo em seguida, era feito a fotografia, o registro fotográfico deste acervo. Aqui vocês estão vendo que é colocado o número do objeto que nós registramos, e também ali em escala, para a gente ter uma ideia depois, saber o tamanho dele, como é que ele era colocado, fotografado frente e verso, e registrado junto às fichas. Todos os objetos que a gente conseguiu fazer, foram quase 1000 objetos registrados nesse primeiro levantamento que a gente fez dentro do MAUG. Aqui está a aluna da professora Andrea, que nos auxiliava. Ela, para complementar a ficha, um dos itens é a questão da conservação do objeto. E ela fazia esse trabalho.
dentro da museologia, os alunos eles não estão preparados para fazer essa vista mais profunda a respeito das condições de cada um dos objetos. A gente consegue dizer que está craquelado ou que tem ataque de insetos, mas a gente não consegue fazer uma avaliação mais profunda. Então, esse trabalho em conjunto com a conservação foi de extrema importância para o preenchimento das fichas. Gente, eu vou pedir licença um pouquinho para eu tomar água. Bem, esse trabalho a gente parou quando a Joana entrou na instituição, porque a partir desse momento existia uma museóloga documentarista das melhores que eu conheço e que poderia dar continuidade ao trabalho que nós tínhamos feito. O acervo está completamente organizado, o MAUG em uma sede nova, e depois eu tive o convite do Lauer para fazer a curadoria de uma exposição, e eu me baseei muito no conhecimento que eu tinha a respeito do acervo do Gotuso, que foi o que a gente mais trabalhou, e eu fiz uma curadoria de arte, que era uma coisa totalmente nova para mim, mas estava mais ligada à história, e comprovando essa importância da gente descobrir e da gente documentar os acervos. Então, nesse momento, o conhecimento do acervo que a gente tinha, a continuidade do trabalho que a Joana deu, e o aperfeiçoamento das ferramentas que a gente tinha começado a desenvolver foi de extrema importância para o desenvolvimento das exposições. E a partir, principalmente da entrada da Joana e do aprofundamento da documentação museológica, a gente vê cada vez mais a instituição retomando esse conhecimento sobre o seu acervo, inovando com novas obras ali que aparecem, que antes só quando se pegava o Gotuso se pensava sempre mais na questão das obras conhecidas, mas tinha todo um acervo de objetos que não eram obras de arte, que pouco eram utilizados, assim como as cartas, que nem sempre foram usadas, mas quando se aprofundou o estudo e a pesquisa a respeito dele, muitas outras coisas puderam ser feitas. Então, o trabalho continua e hoje o MAUG é um local de excelência. Gente, eu vou precisar trocar vou carregar uma nova apresentação aqui, né? E aí a gente já segue. Bom, se no MAUG a gente tinha uma condição de um museu que já tinha uma longa trajetória, com um acervo com várias tentativas, ou no caso do Museu do Doce, que é o museu que inicia em 2013, quando que ele abre as portas da casa em 2013, mas que só vai adquirir acervo a partir de 2016, aqui é uma situação totalmente nova. Então, para nós que trabalhamos com documentação e para os museólogos, isso é um prato cheio, porque é nesse momento que a gente vai conseguir desenvolver o primeiro sistema de documentação, e aí a gente pode pensar esse sistema na sua totalidade, iniciando do zero, que é o sonho de quase todo mundo que trabalha com documentação, é isso, é poder desenvolver essas ferramentas a partir do zero. Criar um sistema mesmo e não recuperar ou reiniciar um sistema de documentação e passar a trabalho tendo que primeiro fazer todo um acompanhamento do que existia anteriormente. Então, o trabalho do Museu do Doce começou em março de 2019, como eu falei antes,
para nós tem sido um prazer bastante grande trabalhar, para mim e para a equipe que tem trabalhado nesse projeto. Então, porque ele não tinha um sistema de documentação, nada tinha. Tinha um primeiro início de ficha, mas 12 fichas, mas já dentro de um sistema pensado a partir da própria disciplina de documentação e de coisas que, fichas que depois até foram aprimoradas e a rede de museus utilizou para fazer os seus inventários de uma forma mais simplificada. Mas então nós começamos do zero esse projeto. Em 2016, o museu ganhou o seu primeiro acervo, que chegou numa maior quantidade, que foi a coleção da Confeitaria Nogueira, que foi doado pela dona Norma Nogueira, e até nós iniciarmos o projeto em 2019, o espaço que era da reserva técnica ainda não estava organizado. Então, é um espaço grande, um espaço bem arejado, um espaço bom, que desde o início do projeto ele foi pensado para ser a reserva técnica do museu, mas como não tinha acervo, ele passou a ser usado por outras coisas, e quando a gente fez a organização em 2019, junto com o professor Roberto, que é o diretor, e com o Matheus, o museólogo, ele estava servindo como um local de depósito. Ele já tinha sido o depósito da livraria da universidade, e depois estava sendo utilizado, teve outros fins, e por fim estava sendo utilizado como um depósito. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a organização da reserva técnica, para que pudéssemos dar condições para esse acervo e que pudéssemos trabalhar da melhor forma possível. A reserva, ela é adaptada com os móveis que se tem condições. Infelizmente, começamos o trabalho num momento de poucos recursos, desde 2016, cada vez menos recursos para a universidade e muito menos para os museus. Então, mas com a ajuda do professor Roberto e do Matheus, a gente conseguiu adaptar a área, conseguimos trabalhar, mudamos as peças de local e fomos organizando da forma que é possível. Uma forma não é o ideal, mas é aquele que protege o acervo que lá está colocado. Então, está colocado em estantes adaptadas aos objetos, eles já estão, grande parte já foi embalada e já toda a reserva já está todo o mobiliário da reserva devidamente identificado nesse período em que a gente trabalhou. Foi uma organização que foi andando aos poucos ao longo do ano passado, mas que a gente chegou ao final do ano com uma reserva técnica com cara de reserva, só para uso do acervo e de guarda desse acervo da instituição. Tá? Dentro a preocupação que a gente tem dentro desses projetos é que ele é um projeto e a equipe, apesar de eu ser professora do curso de museologia, de ter atuado já no Museu do Doce, de desenvolver projetos, nós não vamos estar constantemente dentro da instituição. E nós não estamos todos os dias dentro da instituição. Então, o acervo ele tem que estar organizado de tal forma que a equipe do museu possa entrar e possa achar o acervo que necessita. Então, a reserva técnica ela foi toda identificada, tanto o mobiliário, que as estantes estão divididas por número e as prateleiras com letras, as pastas estão todas identificadas para que seja de fácil acesso a qualquer pessoa. Bom, dentro dessa preocupação que eu tinha falado para vocês, de que estamos organizando um acervo, e isso tem que passar para as futuras
pessoas que vão trabalhar na instituição, e para a equipe, a primeira coisa que a gente se preocupou foi a normatização de uso do acervo. Enquanto a gente estava trabalhando, nós precisávamos ter o controle, enquanto estamos trabalhando, a gente precisa ter o controle do que entra e do que sai de dentro da reserva. Onde é colocado, para a gente não ter o problema de dissociação desse acervo e de desorganização. Então, nós criamos, e foi apresentado para a direção, um manual de normas que falava tudo que cada pessoa precisava fazer em relação ao acervo, tanto quando tirava da reserva, como quando recebia um acervo por doação ou por empréstimo, o que é necessário para que uma pessoa que não é documentalista possa trabalhar com esse acervo. Então, a nossa preocupação é que todos da equipe da instituição saibam os passos que tem que dar para trabalhar com acervo. Então, nós fizemos esse manual de normas, no primeiro momento, muito preocupados com a movimentação, acervo que vai para a exposição, acervo que sai da exposição, para que, enquanto a gente está nesse processo de criação das ferramentas, não haja perca do material dentro da guarda. Tá? Então, essa era a nossa grande preocupação lá. Nesse estudo, e aí o bom de trabalhar com um acervo novo é poder pensar as categorias e como é que ele vai ser dividido. Isso foi trabalhado principalmente com o Matheus, que é um museólogo e a pessoa que é permanente na instituição, ou pelo menos é uma pessoa que vai trabalhar por longo tempo, então ele é o que tem essa noção do que ele necessita para as exposições e que tem trabalhado, estudado muito a respeito do tema do museu. Então, nós dividimos esse acervo em coleções. Então, nós definimos, pelo estudo que nós tínhamos, que deveria ter uma coleção das confeitarias, e ali do lado a Confeitaria Nogueira, porque a gente criou uma subcoleção, porque dentro dessas confeitarias, o acervo maior que a gente tem é o da Confeitaria Nogueira. Então, ela merecia ter uma subcoleção e não estar dispersa junto com o pouco material das outras. As doceiras artesanais, que são essas doceiras que fazem em casa os doces, ou para vender, ou para uso da própria casa, mas que não tem essa característica de mercado mais forte, como das fábricas. As fábricas de doces de frutas, que o museu tem uma coleção bastante grande de objetos dessas fábricas, tanto os objetos tridimensionais quanto fotos, quanto os rótulos dos doces. As fábricas de doce finos, que é uma coisa recente em Pelotas, mas que elas têm aumentado bastante e que ainda não temos, o museu não tem um acervo grande, mas que provavelmente vai ter. A Casa do Conselheiro, porque a casa em que o museu está é o primeiro acervo da instituição, e muito importante. Então, nós já temos placas que foram retiradas da casa, a gente tem formas dos estuques, então várias coisas que necessitavam que a gente tenha uma coleção sobre a própria Casa do Conselheiro. E a Fena Doce, que é o local que pensou o Museu do Doce, é o grupo que pensou o Museu do Doce como primeiro, e tem um acervo extremamente importante, que hoje está na instituição por empréstimo, mas que pode vir a ser do museu. Nós começamos pela organização e catalogação do acervo, e aqui eu botei essa foto, que é de acervo fotográfico. Nós recebemos assim o acervo da Nogueira, todas juntas, todas em plásticos, e nós precisávamos começar a trabalhar com esse acervo. Então, a primeira coisa que a gente faz quando recebe um objeto é fazer o termo de doação, onde o doador faz a doação da coleção, do objeto, e aí é listado tudo que ele dá, de forma
ele dá sem exigir nada em troca, a não ser o próprio cuidado desse objeto, e isso é uma coisa que eu sempre digo que a gente tem que cuidar quando nós somos responsáveis por receber acervos. Nenhum acervo pode ter condições que prendam a instituição a um compromisso eterno. É melhor, às vezes, não ter certo objeto do que o doador colocar obrigações para a instituição. Como, por exemplo, o acervo tem que estar sempre em exposição. Isso pode ser uma condição. Uma sala tem que ter o nome do doador. As etiquetas precisam ter o nome do doador em todos os momentos. Por que isso é ruim? Porque, na verdade, a instituição é muito maior do que nós que estamos trabalhando, do que os doadores. E nós podemos colocar a nossa instituição dentro de um compromisso para o resto da vida dela, e que muitas vezes podem trazer problemas legais para as gerações futuras que vão passar por essa instituição. Então, a pessoa que doa com o único compromisso na instituição de que elas vão ser preservadas, tanto as suas informações quanto o objeto, o máximo possível. Tá? Eu digo o máximo possível porque a gente nunca sabe, catástrofes também acontecem, mas o compromisso da instituição tem que ser a preservação e a pesquisa a respeito desse acervo. Então, isto é a primeira coisa que se faz com o termo de doação. Depois, o segundo passo, dentro de um sistema de documentação, é fazer o registro no livro de inventário, onde esse objeto vai receber uma numeração. Cada museu define como é que vai ser o seu número de registro, e esse número é como se fosse o RG do objeto. Ele vai estar marcado na própria peça, ele vai estar nas fichas, tanto de localização quanto fichas catalográficas, ele vai estar nas embalagens. A foto aqui, eu não sei se vocês conseguem ver maior, mas deixa eu ver se eu consigo. Não. Consegui aumentar aqui, acho que vocês conseguem ver maior. Então, esse primeiro registro do livro de inventário é bastante simples. São informações que a gente pode colher no momento e vai ter o número de registro daquele objeto. Nessa outra foto aqui, uma das meninas está preenchendo a ficha catalográfica do objeto, logo após o inventário. Logo após ser registrado no inventário. Então, esses são os passos que nós seguimos. Aqui, o preenchimento da ficha catalográfica. Se no inventário as informações que a gente coloca são bastante simples, são aquelas que a gente pode preencher sem nenhuma pesquisa, a ficha catalográfica é o lugar onde a gente vai preencher todas as informações do objeto ao longo da vida dele no museu. Ele vai ser preenchido muitas e muitas vezes, porque principalmente o histórico dele, a gente vai pesquisando ao longo do tempo e vai botando essas informações na ficha catalográfica. Assim como, além da pesquisa, da vida passada do objeto, a gente também vai registrar nessa ficha a vida do objeto dentro da instituição. Com as informações de exposições, de empréstimo, pesquisas, várias coisas que a gente vai preenchendo ali. Então, para o preenchimento da ficha, a gente tem as informações que nos chegam com o objeto, mais a observação, que a gente faz através do olhar, aquilo que a gente pode ver de um objeto, as características intrínsecas dele, como cor, formato, material, às vezes a gente consegue ver através do olhar, e através de pesquisa em outras fontes, que pode ser tanto, depois eu vou falar mais sobre pesquisa, que pode ser tanto com os doadores, como com outras fontes de pesquisa. Então, aqui vocês podem ver que ela está preenchendo a ficha, ela está preenchendo a lápis
porque esse é o rascunho da ficha, depois eu vou mostrar para vocês por quê. E a régua aqui, ela está usando para as medidas do objeto. Tá? O quarto passo é a higienização. Como eu disse para vocês antes, em relação ao MALG, algumas vezes a gente trabalha em parceria com os alunos e professores da conservação e restauro, que é sempre muito boa essa troca. Quando nós fazemos a limpeza, é uma limpeza com pincel, só para tirar a sujidade mais superficial, uma limpeza superficial, mas em alguns momentos, nesse caso aqui, por exemplo, a gente teve isso aqui está sendo limpada, um quadro do seu Manuel Nogueira, e aí, com a ajuda de alunas da documentação, elas puderam fazer uma limpeza mais profunda e tirar toda a sujidade que tinha por dentro da moldura, foi possível mexer. Outros objetos são encaminhados direto para os laboratórios de conservação e restauração. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro. Quando a gente trabalha com acervo, a gente só pode fazer aquilo que está dentro dos nossos conhecimentos. A gente não pode inventar em cima daquilo que não é nosso. A gente tem que ter bem claro que o acervo de um museu é da instituição, no primeiro momento, é da comunidade em que essa instituição está e é um patrimônio nacional. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente faça. Então, por isso que todos os projetos de documentação que nós fizemos só uma higienização leve e sempre, quando for necessário, qualquer outra coisa, com o apoio de um conservador restaurador. Isso é uma norma dentro dos projetos, uma coisa que falo sempre dentro das minhas aulas. Logo depois da limpeza, a gente tem feito o acondicionamento. Então, aqui está sendo feito o acondicionamento de fotos, que a gente utiliza o material que a gente tem lá, e das peças tridimensionais, onde a gente faz caixas, e cada uma dos materiais, dos objetos, dependendo do seu formato e do seu suporte, é feito um tipo de embalagem. Aqui vocês podem ver outros tipos de objetos tridimensionais, onde a gente tem usado o TNT para proteger esses objetos. Em cada uma das embalagens é colocado um número de registro, de forma que, quando for necessário buscar algum objeto, esse número de registro vai facilitar que eu não precise abrir a embalagem. Então, eu não vou precisar desmontar para ver o que eu tenho dentro. Eu vou ter a ficha catalográfica, a foto do objeto que eu quero na ficha e o número de registro que vai estar na embalagem. Então, eu não preciso desmanchar as embalagens toda vez que eu for utilizar ele para algum fim. Aqui está como sexto passo, mas só por uma ordem, por uma colocação dos slides aqui. Na verdade, a pesquisa dentro de um museu, como eu já disse lá no início, é fundamental. Dentro da documentação museológica, ela é o que nos gera. Não adianta eu preencher uma ficha e não aprofundar as informações que eu tenho quando esses objetos chegam comigo. Eu preciso ter certeza daquelas informações, ou pelo menos a maior certeza possível a respeito das informações que é recebida com um objeto. Ele é um objeto que faz parte de um acervo histórico, então eu preciso confirmar. Então, eu vou utilizar os depoimentos que eu recebo junto com a ficha, eu vou buscar muitas vezes, e no caso do Museu do Doce, a gente tem usado em grande quantidade os depoimentos orais das pessoas que doam, das pessoas envolvidas com esses objetos, sejam proprietários ou trabalhadores que utilizaram esses objetos, a pesquisa bibliográfica, e aí a gente usa diferentes arquivos. No nosso caso aqui, a gente usa muito a Biblioteca Pública Pelotense, que tem um acervo bastante grande, e outras pessoas que têm informações. Na biblioteca também a gente consegue os jornais.
Nesse caso da foto, a gente está usando o relatório final do Inventário Nacional de Referências Culturais dos Doces Pelotenses, que foi feito pelos professores do Departamento de História e do hoje Departamento de Antropologia, através do LEPARC, foi feito para que o Museu do Doce que o doce pelotense fosse considerado patrimônio imaterial brasileiro. Então, a pesquisa realizada pela equipe de trabalho do INRC tem nos auxiliado muito nessa documentação do acervo, assim como outras pesquisas de mestrado e doutorado da universidade, principalmente do PPG Memória Social e Patrimônio Cultural, que nos auxiliam ao preenchimento das fichas e desse banco de dados do Museu do Doce. Então, aqui eu usei essa foto do INRC porque é o que nos dá muitas fontes de trabalho. Então, essa é uma parte importante. A partir do momento que o objeto entrou, que o objeto tem o seu termo de doação assinado, a gente começa as atividades. Aqui eu coloquei numa sequência, mas elas podem ter um pouco de diferença o andamento das tarefas ao longo do período. Posso receber um termo de doação e já começar a fazer começar a captar os depoimentos das pessoas a respeito daquele acervo. Então, não necessariamente nessa ordem, mas são coisas que necessitamos fazer. No nosso caso, a gente está fazendo aqui, o 7º passo é a informatização do acervo. A nossa preocupação é a democratização, não só a democratização internamente para o museu, para a equipe das informações que a gente consegue, mas a seguir numa democratização externa à instituição. No primeiro momento, ainda, até porque a universidade não tem uma definição de sistema que vai utilizar para todos os seus museus universitários, a gente está, todas as fichas que são feitas, e aí, por isso que eu disse que eu ia falar depois, que são feitas a lápis, depois elas são passadas para uma planilha em Excel, nos computadores da reserva técnica, onde nós trabalhamos. Então, todas essas fichas já estão sendo colocadas em planilhas de Excel e fotografadas, todas fotografadas, e já estão, a planilha tem todas as informações e mais o link de cada foto. Então, nós estamos com parte do acervo pronto, acredito que nós estejamos até março, quando a gente estava trabalhando fisicamente lá com acervo, a gente tinha em torno de 30% do acervo catalogado. Isso porque nos últimos meses o acervo vem crescendo bastante, então a gente acaba correndo contra o tempo nessa situação, e é um trabalho que precisa ser muito calmo nesses andamentos. Bom, só para dizer para vocês, como resultado disso, de nós cada vez queremos que as pessoas saibam mais sobre os nossos acervos e sobre documentação museológica, a gente começou a colocar as informações do Laboratório de Documentação Museológica, que funciona lá na sala 306 do Campus 2, a gente começou a colocar nas redes sociais. O laboratório tem um Facebook e os projetos que estão atualmente sob coordenação do laboratório possuem Instagram, que é o Instagram do laboratório do projeto de documentação no Museu do Doce e do projeto de documentação do Museu Carlos Ritter, de forma que as pessoas possam conhecer mais. Na semana passada, o professor Roberto nos convidou para fazer uma atividade na página do Museu do Doce, que foi bastante interessante, onde a gente conseguiu explicar rapidamente todos os passos de todas as áreas da documentação e mostrar com exemplos, com peça de acervo, e contar um pouco do que a gente descobriu de cada uma dessas peças do acervo. Isso é uma forma de trazer a documentação para mais perto
das pessoas e das pessoas entenderem o trabalho que é feito dentro de um museu. As pessoas entenderem o quanto isso é importante para que o museu possa funcionar. Não me adianta eu ter um museu com uma exposição muito bonita na frente, mas que não tem informações. Então, as informações têm que ser do acervo, têm que ser buscadas e estarem associadas aos objetos. Eu poder contar a respeito de cada um dos objetos, pegando, por exemplo, a foto daquela chaleira de louça que estava sendo catalogada, não me adianta dizer que é chaleira, simplesmente. Mas se eu disser que aquela era uma chaleira da mãe de um dos doadores do museu, que esta mãe fazia os doces e usava aquela chaleira no fogão, me dá um outro suporte para mim poder entender como é que essas mulheres trabalhavam, como é que essas mulheres faziam os seus doces dentro de casa. Então, não me adianta saber que é só chaleira. Uma etiqueta de chaleira não me diz nada. Eu tenho chaleira, vocês que estão aqui comigo na sala também têm nas suas casas, mas eu tenho que entender o que isso tem a ver com o Museu do Doce, por que é importante ela estar naquela instituição. Tá? Então, eu queria agradecer, eu já falei até demais, 6h15, começamos às 5. Aqui eu deixo uma foto de uma das nossas reuniões, agora nesse período de isolamento, que a gente continua trabalhando, e bastante. A nossa equipe está composta por alunos de graduação, pela Jossana, que é do doutorado, acabou de entrar com a gente na equipe, além do professor Roberto e do Matheus, que nos dão todo o apoio. Então, obrigado a todos vocês e obrigado, Silvana e Andréia, pelo convite. Nós é que agradecemos, Noris, a tua presença. Fantástico esse teu trajeto pela documentação dos nossos museus, mostrar esse trabalho tão importante. Bom, agora nós abrimos para as questões, os que estiverem presentes na sala, que queiram fazer alguma questão, professora Noris, pode ser aqui pelo chat, ou então podem abrir seus microfones e se manifestar. Aguardamos. Já estão ali digitando no chat, Noris. Isso, dá um nervoso ali, é que ele está digitando. Leva um tempo até a coisa aparecer ali. Agradecimentos. O André está interessado em entrar no projeto. Que bom, despertou interesse. Isso é ótimo, que a gente precisa. Tem um projeto do acervo do Museu Telefone, lá com a professora Annelise, do Museu do Doce e do Museu Carlos Ritter. Na verdade, quando iniciou o período de isolamento, isolamento, tá certo, nós íamos selecionar novos voluntários para trabalhar com a gente, mas aí tudo ficou parado. A intenção é que a gente tenha pessoal da conservação, da museologia, da história, da antropologia, porque esse é um trabalho bastante interdisciplinar, então a gente precisa de todas as áreas junto, trabalhando lá. O André também perguntando. Para pós-graduando, sim, porque precisam ter atividades em projetos, né? Então conta com atividades complementares. O que a Heloísa falou é importante, né? Essa questão de trabalho de bastidor, que é como você inicia a sua apresentação, né? É um trabalho que, às vezes, não tem a visibilidade para um público de museu, né? Para quem vê a exposição pronta e montada, e que é fundamental. Dentre esses vários aspectos que você ressaltou da importância da documentação, e você falou sobre isso, sobre salvaguarda, né? Mas a questão da segurança desses acervos é fundamental, porque esses objetos, além de ter um valor cultural, patrimonial, valor histórico de documentação, frequentemente eles têm um valor de mercado. E o roubo é também, infelizmente, muito comum nas instituições, e
Caso isso aconteça, somente se um objeto estiver muito bem documentado, é que, por vezes, consegue uma recuperação desse objeto, né? Quando ele entra nesse mercado, quando ele, infelizmente, pode ser furtado. Então, na verdade, tem muitos aspectos da documentação que são fundamentais para os acervos e para as instituições. Realmente, Silvana, isso é bastante importante, claro. Isso é um ano de documentação museológica que eu resumi em uma hora. Mas esse aspecto é bastante importante, inclusive para os museus comprovarem que os objetos são de sua propriedade mesmo, né? Porque a gente tem, ao longo do tempo, trabalhando com as oficinas, nos bons tempos em que existiam oficinas pelo interior e pelo país, tanto do Sistema Estadual de Museus quanto do IBAM, várias vezes as pessoas relataram de perder acervos por roubo também, mas também porque não tinham documentos que comprovassem que o objeto era deles. Então, as famílias iam lá e comprovavam que eram delas e levavam embora. Então, é extremamente importante. A documentação, eu falei rapidamente como é que se faz, mas ela para todos os... tanto para a comunicação quanto para a preservação e para a garantia da instituição. Sim. De ser a dona desse acervo. A gente tem um caso no Museu Júlio de Castilhos, de uma coleção que foi, que é inclusive tombada pelo IPHAN, e que em determinado momento o proprietário resolveu tirar do Museu Júlio de Castilhos e levar para o Parque Osório, lá em Tramandaí. Tirou do Museu do Estado e deu para o Exército. Então, se a gente não tem tudo muito bem organizado, desde o termo de doação, a gente corre esse risco de perder acervo. Com certeza. A Cris também está fazendo comentários, parabenizando pela apresentação. Gostaria de saber como e no que vocês estão trabalhando com a equipe do LAB, deve ser o Laboratório de Documentação, durante o período de isolamento social. Bom, a gente tem feito, assim, agora na Semana dos Museus, o pessoal tem 2 trabalhos que vão ser apresentados, 3 com o do Museu do Telefone, tem as meninas que fizeram junto com a Annelise, eu só dei uns pitacos lá, tem uma apresentação de trabalho, do pessoal do Museu do Doce também tem, do Carlos Ritter também, e a gente tem escrito muito sobre a experiência, é o que a gente mais tem feito e discutido. A gente tem feito reuniões e definido como é que a gente vai trabalhar. Na verdade, assim, esses encontros servem para que a gente vá pensando como continuar, né? Daqui a pouco a gente vai poder voltar aos poucos, então a gente tem que se reorganizar. E esses trabalhos que a gente fez, tanto para o Instagram, como o Facebook, como o material que a gente fez para o professor Roberto, necessita que a gente se organize entre nós para escrever texto, para escolher fotos, definir acervo, fazer uma série de coisas que nos mantém unidos nesse período. Então, os projetos estão funcionando, claro que não no tempo e nem com o número de horas que a gente fazia antes, mas continuamos fazendo coisas interessantes. E essa questão da internet cada vez melhor para a gente poder dar visibilidade aos acervos, aquilo que as pessoas não enxergam lá na exposição. Legal. Tem uma pessoa que está com o microfone aberto que talvez queira fazer uma pergunta, se identificou como Mama. Eu não consigo identificar dentro de alguém conhecido, mas se quiser fazer a pergunta, pode fazer. Se apresenta também. Não. O que mais? O Marcelo Nadail também parabenizando. Na verdade, o Museu da Baronesa iniciou comigo e com a Annelise também, de novo, em que iniciamos o projeto o sistema de documentação deles.
Muito trabalho, né, Nori? Já há um bom tempo nessa caminhada de documentação com os museus. Bastante, até porque são poucos, como eu falei lá no início, Silvana, é uma área que é muito pouco desenvolvida nas instituições museológicas, muito foi desenvolvida a partir das oficinas e dos cursos que eram realizados pelo Sistema Estadual de Museus e pelo IBRAM, depois com a entrada dos museólogos também adiantou bastante, mas é uma coisa que e aí a gente vê nos museus municipais que têm cargos de confiança na direção. Se a direção não se dá conta do que é importante numa instituição, dão só para os eventos e para as exposições, isso que dá visibilidade, né? Então, às vezes, não é por inoperância ou incompetência da equipe, é porque tem uma demanda muito grande daquilo que é visível. Por isso que eu sempre mostro os canos lá no início, porque isso não é o visível, não é o que dá visibilidade. Não é o que um prefeito vai querer ver numa cidade do interior no seu museu, né? Então... A Tatiane repetiu uma pergunta que acho que já tinha ficado lá no começo. Ela está dizendo que precisa buscar algumas informações sobre as primeiras doçarias de Pelotas, mais antigas ainda atividade. Daí pede uma bibliografia indicada, já que as bibliotecas estão fechadas no momento. Pergunto se você tem alguma coisa para indicar. Eu posso ajudar, Tatiana, entra em contato comigo. Meu e-mail é norismara. Escreve aqui. Se você não se importa de disponibilizar. Não. norismara@gmail.com, que eu auxilio. Isso inclusive, é um pedaço da minha tese, então já posso ajudar. Bom, as pessoas que, não sei, eu não consigo ver agora, mas enfim, eu coloquei ali o link para certificados, né, quem precisa e quem tem interesse pode preencher. E também queria anunciar a nossa conversa de amanhã. Nós temos amanhã uma conversa com a Tatiana Russo dos Reis. Ela é conservadora restauradora da Pinacoteca de São Paulo e vai falar sobre a conservação de esculturas metálicas em áreas externas. Então, a semana nós fechamos as atividades da Sala 6 com essa conversa amanhã. E na semana que vem temos a Semana dos Museus. Por isso, essa sala não tem programação, porque tanto eu como a professora Andréia e várias pessoas estão bastante envolvidas com as outras atividades, né? Teremos as comunicações de trabalho na terça, quarta e quinta na parte de manhã e as palestras na parte da tarde. Hoje nós já disponibilizamos nas redes sociais a programação completa da semana, então busquem as informações e daí participem, continuem participando, assim como o pessoal tem participado aqui nas salas. Na semana que vem estaremos com as atividades específicas da Semana dos Museus e promete ser bem interessante. Tá? Hoje à noite nós ainda temos um lançamento do catálogo da Oianti, né, aquela orquestra argentina que participou da CIEP, foi o encerramento da CIEP o ano passado, foi feito um catálogo de fotos e tem uma apresentação, um lançamento do catálogo agora às 19 horas. Se a Andréia conseguir colocar aqui no chat o link para acesso, tá? Não sei o que o André perguntou do horário. A Semana dos Museus vai ser as comunicações das 9 às 12 e as palestras a partir das 16. Tá? Aí vocês podem pegar, consulta o site, a página no Facebook da Rede Museus, que já está lá as informações completas da programação. Tá? Enfim, continuamos, nós temos uma semana intensa de atividades, amanhã também temos o lançamento do catálogo de extensão, a PREC está funcionando a toda, um ritmo acelerado dentro dessa programação online, que é o que nós estamos podendo fazer. Quero agradecer muito a Noris de ter participado, trazido essa contribuição para nossas conversas. Aguardamos outras similares do mesmo tema, vai ser bem legal se a gente continue essas conversas. Tá?
Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui. Agradecimento das esculturas. A sala de conversas amanhã, essa da professora de escultura, é às 17 horas. É no mesmo horário que fazemos todas as conversas. Ainda faz parte amanhã da programação da sala 6. A semana que vem é que a gente tem uma variação de atividades, temos as comunicações e temos palestras e com horário um pouquinho diferenciado. A Jussana colocou ali o link do Facebook para vocês acessarem a informação da semana. Enfim, todos os anos nós temos uma semana dos museus muito bonita, a Nori sabe, né, como com muita atividade em todos os museus, além dos seminários. A Nori já trabalhou na organização dessa semana há muito tempo. E esse ano não tínhamos como viabilizar o que nós havíamos programado, mas nós fizemos questão de manter o seminário, porque é o momento que os trabalhos são apresentados, e trabalhos muito qualificados que nós temos tido, e que posteriormente serão publicados nos anais. Então, isso é importante como um espaço de publicação, então, de ouvir, de discutir, de debater e também de publicação. Então, decidimos manter, mesmo online, parte dessa programação, para realmente não deixar passar a Semana dos Museus em branco, apesar de toda a situação que a gente está vivendo. Sentindo muito, porque aqueles momentos dentro dos museus e com tantas atividades sempre é muito gratificante para todos que organizam e todos que participam, né? Mas vamos online seguir discutindo e conversando sobre os nossos museus. Tá? Obrigada, Noris. Eu fico mais uns minutinhos, porque às vezes o pessoal